Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre educação especial e diferentes tipos de aprendizagem no curso de neurociência. Vou começar me apresentando um pouquinho para vocês me conhecerem. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial e trabalho atualmente no Cefai, que é um órgão da Prefeitura Municipal de São Paulo que trabalha com as crianças com deficiência. Então, hoje, para a gente começar o nosso bate-papo, eu trouxe para a gente iniciar um livro. Primeiro, uma frase do Paulo Freire, né? Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Já que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da aprendizagem, é bom a gente sempre lembrar dessa frase, né? Saberes diferentes. O livro que eu trouxe para vocês chama Os Sete Camundongos Cegos. Um dia, 7 camundongos cegos se espantaram ao topar com uma coisa estranha perto da lagoa. O que é isso? Eles exclamaram e voltaram correndo para casa. Na segunda-feira, o camundongo vermelho foi o primeiro a ir até lá para verificar. É um pilar, ele disse. Ninguém acreditou. Na terça-feira, lá se foi o camundongo verde. Ele foi o segundo a investigar. É uma cobra, ele disse. Não, disse o camundongo amarelo na quarta-feira. É uma espada, ele foi o terceiro. O quarto foi o camundongo roxo, ele foi na quinta-feira. É um rochedo enorme, ele disse. O quinto foi o camundongo laranja, que foi na sexta-feira. É um leque, ele exclamou. Ele se mexe muito. O sexto foi o camundongo azul. Ele foi no sábado e disse: é só uma corda. Mas os outros não concordaram e começou a discussão. Uma cobra, uma corda, um leque, um rochedo. Até que no domingo, o sétimo camundongo, o camundongo branco, foi até a lagoa. Chegou até a coisa, subiu correndo por um lado, desceu correndo pelo outro, subiu até o alto e atravessou de uma ponta à outra. Ah, disse o camundongo branco, já sei. A coisa é firme como um pilar, flexível como uma cobra, grande como um rochedo, afiado como uma espada, suave como um leque, áspero como uma corda, mas no todo a coisa é um elefante. E quando os outros camundongos subiram correndo por um lado, desceram correndo pelo outro, atravessaram a coisa de uma ponta a outra, todos concordaram e também acabaram percebendo. Moral de camundongo: saber em parte pode dar uma história ótima, mas a sabedoria vem de conhecer o todo. Então, quando a gente fala um pouquinho desse livro, quando a gente retoma algumas partes dele, nós percebemos que quando nós nos deparamos com uma criança com deficiência, geralmente a gente só sabe uma parte. A gente só conhece a parte da deficiência, só que está visível ali. Ah, ele tem síndrome de Down, ele é autista, ele é deficiente físico. Então, quando a gente vai se apropriando mais desse aluno, conhecendo um pouco melhor ele, a gente percebe que ele é muito mais além do que somente aquela deficiência. A nossa primeira aula vai ser dividida no seguinte: nós vamos entender um pouquinho como acontece a aprendizagem, orientações e estratégias para trabalhar com as crianças com deficiência, diferença entre a deficiência e incapacidade, o conceito de educação integral
e o conceito de equidade, ok? Então, vamos refletir um pouquinho. A aprendizagem, né? Da onde que ela vem? Como é que ela surge? Lá na história, ela fala que nós temos que experimentar, vivenciar e conhecer. Então, nós vamos agora conhecer como será que a aprendizagem acontece. A aprendizagem é um processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamento ou valores são adquiridos ou modificados como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Ou seja, está falando que a aprendizagem pode acontecer de diversas formas. Segundo a teoria do Piaget, a aprendizagem é um processo que só tem sentido diante de uma situação de mudança. Ou seja, para aprender, em parte, tem que saber se adaptar às novidades. Então, acontece uma situação, você conseguiu se adaptar àquela novidade, aí você está aprendendo. Já na teoria do Ausubel, a aprendizagem significa um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva, não literal e não arbitrária. É um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Em outras palavras, os novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio que o aluno já possui. Então, o Ausubel vai falar o seguinte, que tudo aquilo que o aluno já consegue fazer, a aprendizagem vai partir daí. Então, tudo que você ensina, ele pega alguma coisa que você já ensinou anterior, alguma coisa de vivência dele, faz a assimilação entre os dois e assim acontece a aprendizagem. Para o Skinner, a aprendizagem se concentra-se na capacidade de estimular ou reprimir comportamentos desejáveis ou indesejáveis, que é aquela história do ratinho, né? A gente pode condicionar ou não as pessoas a fazerem determinadas atividades. Na teoria do Vygotsky, a aprendizagem é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos e signos. O que o Vygotsky vai falar é que a aprendizagem só se dá com a relação com o outro. Então, tudo aquilo que já tem posto, né? Alguém vai te ensinar como que faz, alguém te mostra como que aquele instrumento realiza determinada atividade. Isso só é possível com o convívio com o outro. Nós vamos fazer agora algumas orientações e estratégias. Então, quando a gente recebe um aluno com deficiência na sala ou na escola, a primeira coisa que nós temos que fazer, perceber que cada pessoa é única, que tem formações e experiências de vidas diferentes e que sempre é capaz de aprender e de exprimir um conhecimento. Ou seja, todos nós somos capazes de aprender. Solicitar aos alunos a execução e a conclusão das atividades que lhe foram propostas. Geralmente, quando o aluno tem deficiência, as pessoas até propõem as atividades, mas não cobram o retorno, a conclusão daquilo. E se você propõe, você tem um objetivo, você também tem que cobrar essa conclusão. Flexibilizar o tempo para a realização das atividades. Se os alunos da sala, comum, os neurotípicos, eles fazem atividade em 10 minutos, esse aluno provavelmente vai precisar de um tempo maior. Então, tem que flexibilizar esse tempo, ou até mesmo diminuir esse tempo por causa da concentração. Encorajá-los a aprender de forma autônoma, lembrando sempre que, por mais que exista um adulto do lado mediando o conhecimento, o nosso fazer pedagógico é sempre fazer com que ele aprenda de forma autônoma, aprenda por ele mesmo. Propor tarefas que inicie e termine dentro do período estipulado. Não adianta você dar 50 atividades para a pessoa fazer, sendo que ela só vai conseguir realizar 2 naquele tempo. Então, é melhor você já propor que sejam 2 e dar o tempo necessário para que essas 2 realmente sejam executadas. Antecipar a rotina. Sempre antes de você fazer qualquer tipo de atividade, você antecipa para a pessoa. Independente dela ter deficiência ou não, isso vai fazer com que ela se organize, com que ela tenha a questão do esquema temporal dela bem organizado. Esclarecer qual o objetivo da atividade e o que você espera que a criança consiga aprender. Sempre falar para ela assim, olha, eu estou fazendo isso por esse motivo e eu espero que você consiga atingir isso. Propor durante as atividades pistas visuais, vivências e recursos de memórias que oportunizem a realização das atividades e ampliação da aprendizagem. Vamos supor que você trabalhou
a música da borboletinha. Então, a música da borboletinha vai estar lá, escrita por você ou impressa. E aí, depois você vai perguntar, por exemplo, como escreve borboletinha, ele tem uma pista visual de alguma coisa que já foi trabalhada anteriormente. Ser elaborado situações envolvendo ações em que o aluno seja o protagonista do conhecimento, fazendo referência à sua própria experiência de vida. Você pode usar as aprendizagens prévias que o aluno já tem para fazer com que ele conquiste novas. Então, usa ele como modelo. Ele também pode ensinar, assim como ele vai aprender. Com isso, o que nós verificamos? Que por mais que as crianças tenham características diferentes, que o seu desenvolvimento seja diferente, que o seu comportamento seja diferente, tudo isso é uma combinação do social com o meio biológico. E que o ser humano tem muito mais do que só a carga biológica que ele carrega, que é por meio das interações que cada indivíduo vai construir ao longo de sua vida que realmente constitui-se a aprendizagem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre incapacidade e deficiência. A deficiência é algo inerente ao corpo, a condição física ou intelectual de uma pessoa. Por exemplo, a cegueira e a síndrome de Down. Esteja o mundo acessível ou não, a deficiência está lá. Já a incapacidade é o resultado da relação entre a deficiência e eventuais barreiras do meio. Ou seja, por mais que a pessoa tenha a deficiência, ela não é incapaz. O que faz com que ela seja incapaz são as barreiras que existem ali no meio, que podem ser barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação. É isso que vai dificultar a aprendizagem dela. O conceito de educação integral é aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões. Então, a educação integral serve para todos, porque nós temos que desenvolver todas as pessoas em forma intelectual, física, social, emocional e cultural. É a formação que vai dar do sujeito com os deveres, ou seja, com as coisas que ele faz. Trata-se de uma abordagem pedagógica voltada a desenvolver todo o potencial dos estudantes e prepará-lo para realizar como pessoa, profissionais e cidadãos comprometidos com seu próprio bem-estar, com a humanidade e com o planeta. Quando nós formamos dentro da educação integral, nós estamos preparando o aluno para que ele realmente haja com autonomia, mas preocupado com o seu bem-estar social, com a humanidade, com as relações com a sociedade. Já na questão da equidade, ele é inerente da humanidade, ao mesmo tempo que desestrutura a desigualdade. Por quê? O termo de direitos, quando a gente fala na questão de equidade, é ser diferente, mas ter a garantia que essa diferença seja respeitada. Daí a necessidade de igualdade que reconheça as diferenças entre o que uma pessoa produz, uma coisa que a pessoa não produza. Nesse sentido, entende-se o sistema educacional pode não ser alheio às diferenças, tratando a desigualdade igualmente. Então, a gente sempre tem que pensar na questão da desigualdade e da equidade. Para isso, para a gente pensar nessa questão, a nossa aula número 2 vai falar exatamente sobre o desenho universal da aprendizagem, que vai trazer alguns conceitos para a gente, como que a gente consegue trabalhar essa questão da equidade. Muito obrigada.